Vida, graça e paz. Privilégio, prazer muito grande poder voltar aqui para cultuar a Deus com vocês. Uma honra. Eu fico muito à vontade para poder pregar aqui. Para mim é um privilégio mesmo. Fica aqui minha gratidão ao pastor Júnior. Muito obrigado, meu amigo, pela confiança me ceder o altar dessa igreja. Pastor Jairo, gente finíssima. Pastor Jonas, amigão também, como ele disse aqui, de muitas datas já. Nós já nos conhecemos, eu glorifico a Deus pela vida dele. Também eu amo muito, tenho um carinho muito grande por ele e pela família dele. Queridos, hoje eu quero terminar a mensagem que eu comecei a pregar da última vez que eu estive aqui. A primeira vez que eu estive aqui, eu preguei em Mateus 14, a partir do 22. Eu falei sobre a tempestade. A última vez que eu estive aqui, falei sobre Lucas 5, o chamado de Simão Pedro. Tanto na tempestade de Mateus 14, eu falo sobre Pedro caminhando por cima das águas. E da última vez, em Lucas 5, eu falei só sobre a chamada de Pedro. Hoje eu quero pregar sobre João 21 e falar da restauração de Simão Pedro. João capítulo 21, por favor. Um texto bem conhecido. É o último capítulo do Evangelho que João escreveu, capítulo 21. Eu vou ler alguns versos para nós ficarmos bem contextualizados. Então, vou ler do verso 1 até o verso 17. Parece ser uma leitura extensa, mas vai ser rápida, fique tranquilo. João capítulo 21. Se você achou, diga amém, só para eu saber. Amém? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Verso 17, para encerrarmos a parte B. Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Talvez se nós pedíssemos aqui para alguns irmãos listarem o nome dos 12 discípulos que Jesus convocou para o seguir, provavelmente o nome de Simão Pedro, se não fosse o primeiro da lista, seria um dos primeiros. Simão Pedro, um dos discípulos mais conhecidos do ministério de Jesus.
Simão esteve presente em todas as manifestações milagrosas que Jesus realizou. Lá em João 2, por exemplo, Jesus só tinha chamado 5 discípulos quando ele transformou a água em vinho. Simão Pedro era um deles. Simão é um dos discípulos mais ativos e proativos do ministério de Jesus. Ativo porque era participante. Proativo porque Simão Pedro não era aquele tipo de pessoa que esperava as coisas acontecerem. Simão Pedro era aquele tipo de pessoa que fazia as coisas acontecerem. Simão, como eu disse, esteve presente em vários momentos, se não na maioria ou em todos os momentos do ministério, dos últimos 3 anos do ministério de Jesus. Então, se nós fôssemos falar aqui de tudo isso, o tempo seria muito curto, não teríamos tempo, teríamos que fazer aqui uma semana ou mais de estudo para falar sobre as participações de Simão nos milagres que Jesus realizou. Mas para você entender o peso do capítulo 21, a importância desse capítulo 21, eu quero te relembrar de forma rápida, vou ser o mais objetivo possível, mas eu quero te relembrar a participação de Simão Pedro em pelo menos nas últimas 12 horas do ministério de Jesus antes do Calvário. Jesus morreu, ou foi crucificado, para ser mais exato, na sexta-feira, às 9 da manhã. Eu quero falar então da sexta-feira, da quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde, daquela quinta-feira que antecedeu a Páscoa, que Jesus morreu. Qual foi a participação de Simão nessas últimas 12 a 14 horas do ministério de Jesus? Os últimos momentos de Jesus. Lá em Mateus 26, a partir do 17, Marcos no 14, a partir do verso 12, Lucas no 22, a partir do 7, João no capítulo 13 do seu evangelho, eles vão começar a narrar essas últimas horas do ministério de Jesus. E todos os 4 evangelistas vão dizer que Jesus está em Jerusalém, e ele então reúne os seus 12 e diz a eles: olha, minha hora está chegando. E eu quero muito celebrar a Páscoa com vocês, eu quero cear com vocês. E os discípulos então vão questioná-lo: Senhor, onde nós celebraremos a Páscoa? Isso está em Mateus 26, a partir do 17. Por que os discípulos perguntam para Jesus onde celebrariam a Páscoa? Porque vocês sabem bem que a Páscoa é uma festa familiar. Lá em Êxodo, capítulo 11, capítulo 12, quando Deus ordenou a morte do cordeiro e o sangue no umbral da porta, a ordem era para que o cordeiro fosse comido da porta da casa para dentro. Da porta da casa para fora haveria morte, da porta da casa para dentro, a família se reuniria para comer o cordeiro. Se a família fosse pequena e não desse conta de comer um cordeiro sozinho, tinha que chamar outra família para ajudar. Então a Páscoa era uma festa para ser celebrada dentro de casa. Então os discípulos perguntam a Jesus: onde nós celebraremos a Páscoa? Porque eles moravam na Galileia e eles estão na Judéia. Eles estão em Jerusalém. A maioria deles morava em Cafarnaum. Não dava tempo de voltar para casa, porque era quinta-feira, por volta de 5 horas da tarde. Não dava tempo de chegar antes das 6, antes do pôr do sol, para celebrar a Páscoa. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: não se preocupem, já está tudo certo, já tem um lugar para a gente celebrar a Páscoa. E Jesus então vai comissionar 2 discípulos para entrarem nesse lugar e prepararem a última refeição que ele vai comer antes da morte. E esses 2 discípulos que são comissionados para essa obra, um é João e o outro é Pedro. Pedro foi um dos responsáveis por preparar a última alimentação de Jesus antes da cruz. Na cruz ele vai provar um pouco de vinagre, vai cuspir, não vai nem ingerir. Então a última refeição de Jesus, Pedro vai ajudar a preparar. Jesus diz: sigam o homem do cântaro que está em Jerusalém. Eles vão entrar na cidade, vão seguir o homem do cântaro. O homem vai mostrar o cenáculo. Pedro e João vão entrar e vão preparar toda a alimentação daquela festa pascual. O cordeiro, as ervas, o pão sem fermento, o vinho. Jesus entra com os 12 e ele havia dito: eu desejei muito cear com vocês. E quando ele entra no cenáculo com os 12, Jesus percebe que entre os 12 há um questionamento. Porém, é um questionamento negativo, porque eles começam a virar um para o outro e perguntar: qual de nós é o maior? Qual de nós merece assentar mais perto dele? Jesus, conhecendo aquela interrogação, aquele questionamento na boca dos discípulos, Jesus vai dar uma lição a eles. Jesus olha para um lado daquele ambiente e vê um avental pendurado. E ele pega aquela roupa de empregado, aquele avental, e se despindo da sua túnica de linho fino, ele coloca aquele avental e diz: vocês estão brigando para ver quem é o maior no meu reino, eu vou mostrar para vocês quem é o maior no meu reino. Maior no meu reino não é aquele que é servido. Maior no meu reino é aquele que serve. Eu vou lavar os pés dos senhores.
Jesus pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Ele está falando para os 12. 11 ouvem calado. Um questiona Simão Pedro. Pedro diz, não, senhor, é inadmissível isso, é inconcebível. Se os outros 11 quiserem deixar o senhor lavar os pés deles, que deixem. Eu não vou deixar o senhor lavar os meus pés, é inadmissível. Pedro tem consciência que não tem cabimento o Criador lavar o pé da criatura, o Eterno lavar o pé do temporal, o Santo lavar o pé do pecador. E quando eu olho para esse texto, pastor Júnior, eu vejo o poder da graça. Porque lá em Gênesis 18, Abraão recebeu uma visita de Jesus. 3 anjos foram visitar Abraão na tenda, 2 seguiram para Sodoma e Gomorra para aplicar o juízo de Deus naquelas terras, e um ficou com Abraão. Esse anjo que ficou com Abraão era o Cristo, era a manifestação teofânica, era Jesus no Antigo Testamento. E Abraão, quando percebeu que era uma divindade que estava ali, Abraão corre em casa, pega uma bacia com água e lava os pés daquele anjo. No Antigo Testamento, o homem lavou o pé de Deus. No Novo Testamento, Deus lavou o pé do homem. Jesus pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos 12. Pedro é o único a questionar, Senhor, os meus o Senhor não vai lavar. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Mas Pedro é proativo. Ele vira para Jesus e diz, sendo assim, não lava só meus pés não, lava minha mão, lava minha cabeça, me dá um banho logo. Jesus então se assenta à mesa com eles, faz toda a liturgia da ceia, os ensina como eles deveriam fazer na sua ausência, como nós o fazemos até hoje, no dia de ceia. Jesus, então, indica qual deles seria o traidor, molhando o bocado de pão, colocando na boca de Judas. Judas se levanta, sai com o coração inflamado pelo diabo para cumprir o propósito da traição. E lá em Mateus 26, no 31, depois de Jesus ter ceado, cantado um hino e orado, ele vai partir para o jardim do Getsêmani. E quando ele vai partir, ele vira para os discípulos e diz assim, olha, essa noite ainda vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito que o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas do rebanho. Os 11 ouvem isso, porque Judas já tinha saído. Dos 11, 10 ficam calados. Um questiona, Simão Pedro. Pedro diz, todos podem se escandalizar no Senhor. Eu de maneira nenhuma farei isso. Jesus vira para Pedro e diz, essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Simão vira para Jesus e diz, de maneira alguma eu te negarei. Eu morro contigo se eu for preciso. Simão guarda aquela palavra no coração. Jesus vai para o jardim do Getsêmani. Lembre-se que ele está com 11. Porque Judas já tinha saído. Quando ele entra no jardim, ele deixa 8 discípulos num canto e chama 3 para orar um pouco mais à parte. E desses 3, o primeiro nome que ele chama, Simão Pedro. Os outros 2, Tiago e João. Para esses 3 amigos, ele vai falar algo que os outros 8 não vão ouvir. Ele vira para esses 3 e diz, a minha alma está angustiada até a morte. Pedro é um amigo confidente de Jesus. Jesus diz, ora comigo, fica aqui, orar e vigiar. E para os outros ele só diz, fica aqui. Para esses 3 ele falou, vigia, ora. E ele vai orar um pouco mais à parte. Ele ora durante 1 hora e quando ele retorna, Mateus 26, 40, diz que os discípulos estão dormindo, os 3. E ele vira para Pedro e diz, Pedro, nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Sabe quem ouviu isso? Pedro. Tinha 3, mas ele falou com Pedro. Ele volta, ora mais 1 hora, e quando retorna, os 3 ainda estão dormindo. Ele os acorda e diz, por favor, orem comigo. Eu estou sentindo a agonia da morte. Jesus volta, ora mais 1 hora, e quando ele retorna, os 3 ainda estão dormindo. E ele acorda os 3 e diz, agora ninguém precisa mais orar, nem vigiar, porque o traidor está entrando aí, ele está chegando. E eu sempre me questionei por que os 3 melhores amigos de Jesus dormiram na hora que ele mais precisou. E eu cheguei a uma conclusão, aquele sono foi espiritual. Por quê? Porque Deus não quebra princípio. Lá em Mateus 16, a partir do verso 13, depois da confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Vou dar uma autoridade para vocês. De hoje em diante, o que vocês ligarem na terra será ligado no... Agora imagina os 3 melhores amigos de Jesus orando. Passa o cálice dele, Pai. Passa o cálice dele. Deus não quebra princípio. Deus já tinha dito, o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então dorme. Dorme, porque se vocês concordarem, eu vou ter que passar o cálice dele. Então tem gente que não te ajuda, não é porque não quer, é porque Deus não está deixando. 2 aleluia e 1 amém, vou repetir. Tem gente que não está te ajudando, não é porque não quer, é porque Deus não está deixando. É porque tem jardim que é só nosso.
Tem Getsemane que só nós podemos passar por ele. Quando Jesus termina de dizer isso, a corte de soldados romanos está entrando no jardim. Uma corte de soldados, 200 homens aproximadamente, mais os guardas do templo, 50 homens, mais o servo do sumo sacerdote, Malco, mais de 250 homens entraram no jardim para prender o carpinteiro de Nazaré. Quando aquele batalhão entra no jardim, Pedro havia acabado de acordar, desembainha a espada e vai dar um golpe mortal em um deles. Erra o golpe, que era para ser na cabeça, e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Tinha 11 com ele no jardim, só um reagiu. Pedro, ele é proativo. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, guarda essa espada, porque quem vive pela espada vai morrer pela espada. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a vida é a lei da semeadura. Você faz com os outros, um dia vão fazer com você, então guarda a espada. Eu não preciso que ninguém me defenda, Pedro. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, e ele mandaria 72 mil anjos aqui para me defender. Então não preciso da sua espada, guarda ela. Jesus restaura a orelha de Malco. E eles vão manietar Jesus, vão amarrar suas mãos e vão conduzi-lo para a casa de Caifás, o sumo sacerdote em exercício em Jerusalém naquele tempo, para julgar Jesus. Quando eles manietam Jesus, Jesus diz: se buscai a mim, deixai ir estes. Os discípulos correm, 10, mas um segue a Jesus à distância, Pedro. Na casa de Caifás, o sinédrio se reúne, o sumo sacerdote Anás, que estava aposentado, também vai para lá, os 3 maiores poderes religiosos da Judéia se reúnem para julgar Jesus na casa de Caifás. E no pátio da casa de Caifás tem uma fogueira acesa. E Pedro está sentado vendo o julgamento de Jesus à distância. No meio daquela fogueira, ao próximo àquela fogueira, lá está Simão Pedro, assentado junto com um grupo de curiosos. Mateus 26, 69, a empregada da casa passa e diz: eu te conheço, você é um deles. Mateus 26, 70, pela primeira vez Pedro nega Jesus e diz: não, você está enganado, eu não conheço esse homem, nunca vi ele. Mateus 26, 71, passa uma outra pessoa e diz: você fala igual a eles. Porque crente se entrega quando abre a boca. Se o seu linguajar não diz que você é crente, mude ele imediatamente. Porque seu linguajar te denuncia se você serve a Deus ou não. Mateus 26, 72, desculpa. Pedro vai negar Jesus a segunda vez. Mateus 26, 73, 74. Pedro vai negar Jesus a terceira vez. Mas João dá um detalhe interessante no capítulo 18, a partir do verso 24. Diz que essa terceira testemunha era parente de Malco. Algumas versões, primo de Malco. O cara que Pedro tinha cortado a orelha dele. O cara passa e diz: eu te vi no jardim, você cortou a orelha do meu primo. Era uma testemunha ocular. A casa caiu. Pedro só tem 2 opções, ou ele assume ou ele nega. E ele ficou com a segunda opção. Ele decidiu negar a terceira vez. E quando ele nega a terceira vez, para desespero dele, o galo canta conforme Jesus havia dito. E no meio daquele alvoroço, Pedro olha para Jesus e Jesus não está nem aí para a acusação do sinédrio. Jesus está olhando para Pedro. Marcos vai dizer que Pedro começa a chorar amargamente, se embrenha no mato. E dessa hora em diante, Pedro desaparece da história. Jesus é julgado e condenado por Anás, Caifás e o sinédrio. Jesus é conduzido até a fortaleza Antônia, onde Pilatos, o governador da Judéia, vai julgá-lo. Pedro não vai até a casa de Pilatos para ver o julgamento de Jesus. Pilatos manda Jesus para a casa de Herodes. Pedro não vai até lá. Herodes zomba de Jesus e bota uma túnica púrpura nele. Pedro não está lá. Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pedro não está lá. Pilatos manda conduzir Jesus para dentro da fortaleza Antônia e manda açoitá-lo. Pedro não está lá. Jesus é coroado com espinhos. Pedro não está lá. Jesus é colocado diante da multidão no átrio da fortaleza Antônia. Pedro não está lá. Barrabás é colocado ao lado de Jesus e Pilatos faz a pergunta: quem vocês querem que eu solte? E a multidão grita: solte Barrabás. E Pedro não está lá para dizer: solta Jesus. Pilatos lava as mãos, Pedro não está lá. João capítulo 19, verso 17. Os soldados colocam a cruz nos ombros de Jesus e ele sai em direção ao Calvário. Pedro não está lá. Jesus está carregando um instrumento que o torturaria pelas ruas estreitas de Jerusalém. Está saindo da cidade. Marcos 15, 21, Lucas 23, 26. A certa altura do caminho a cruz cai. Pedro não está lá. Simão Pedro não está lá. Aí aparece Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. E sabe o que eu descobri? O Simão que era para estar lá não era o Simão Cirineu, era o Simão Pedro.
Porque quem prometeu foi Simão Pedro, não foi Simão Cirineu. Só que para cada Simão que prometeu e não apareceu, Deus manda outro no lugar. Mas a cruz não fica no chão. Para cada Simão que disse que ia te ajudar, mas quando a sua cruz caiu, ele sumiu, Deus está dizendo, eu mando outro Simão, mas a cruz não vai ficar no chão. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Às 9 da manhã, Jesus é pregado na cruz do meio. Pedro não está lá. Ao meio-dia vem trevas. Pedro não está lá. Aos pés da cruz, tem 5 pessoas, desculpa. 4 mulheres e um homem. João, o discípulo amado, Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, a mulher de Cleopas, aquele cara do caminho de Emaús, e uma outra mulher que sustentava o ministério de Jesus com ofertas. Pedro não está entre os 5. Às 3 da tarde, Jesus entrega o Espírito ao Pai e grita, está consumado! E Pedro não está lá para ver a obra consumada. Às 6 da tarde, José de Arimateia e Nicodemos pedem a Pilatos para sepultar o corpo de Jesus. E Pedro não está lá. Depositam o corpo de Jesus no sepulcro que era da família de José de Arimateia. E Pedro não vai nem no sepultamento de Jesus. E olha que ele havia dito, eu vou contigo até a morte. Final de sexta-feira, Pedro desapareceu. Sábado, o dia inteiro, Pedro trancado no cenáculo com medo de ser preso pelos judeus. Mas domingo pela manhã, as Marias correm para o sepulcro nas primeiras horas do dia, assim que o sol nasceu. E quando elas chegam no sepulcro, elas têm uma surpresa. A pedra havia sido removida. Elas olham o sepulcro vazio, parece que a ficha delas não caiu. Elas voltam para o cenáculo e dizem, olha, sumiram com o corpo do nosso mestre. Aí Pedro vai reaparecer. Porque 2 discípulos correm até o sepulcro, um é João, o outro é Pedro. João chega na frente, mas não entra. Pedro é proativo, chega depois, mas entra no sepulcro. E quando ele entra, ele vê os lençóis que envolviam o corpo de Jesus caído e o lenço que estava sobre a cabeça dele dobrado cuidadosamente num lugar à parte. Mas parece que Pedro não entendeu. Ele volta para o cenáculo e se trancafia, com medo de ser preso. Mas como mulher mais insistente e persistente que homem, elas voltam para o sepulcro. E dessa vez Maria Madalena ao voltar, ela entra, está em João 20, no verso 12. Quando Maria entra no sepulcro, no lugar que estava o corpo de Jesus, ela vê 2 anjos, um sentado à cabeceira e outro aos pés. E o anjo vira para ela e diz, por que você está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou? Quando ela sai do sepulcro, ela vê um jardineiro, ela vê um hortelão. Ela vira para aquele jardineiro e diz, onde é que o senhor colocou o corpo do meu mestre? Onde é que ele está? O jardineiro vira para ela e diz, Maria. Ela reconhece a voz e diz, Raboni, mestre. Jesus vira para Maria e diz, não me detenhas, não me segura. Eu vou voltar para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Mas avisa aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los na Galileia dentro de pouco tempo. Porque Jesus aparece para Maria como um hortelão, como um jardineiro. Porque ele é o segundo Adão. E o primeiro Adão também foi jardineiro. Só que o primeiro jardineiro caiu no jardim. Ele aparece como o segundo jardineiro para provar que dá para o jardineiro vencer no jardim. Agora eu preciso recorrer ao texto, eu vou ser muito rápido. João capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Verso 20, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aquele a quem retiverdes lhes serão retidos. E o texto diz que Tomé não estava com eles. Se Tomé não estava lá, então tinha 10 discípulos. Judas já tinha se matado. Jesus aparece para os 10 e por 2 vezes diz, paz seja convosco. Por que 2 vezes? Porque uma vez a vinda dele já nos daria paz. Mas ter ressuscitado e voltar de novo, a paz é dobrada. Ele aparece, diz, paz seja convosco, assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Só tem um detalhe, Jesus assopra e diz, receba o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não desce aqui. O Espírito Santo desce em Atos 2. Então por que Jesus soprou e disse, recebei? Ele está ensinando para os discípulos como o Espírito Santo viria. É um ato profético.
Ele está soprando, ele está dizendo, assim como esse vento está saindo da minha boca, o Espírito Santo virá como um vento. E vai encher o cenáculo onde vocês vão estar reunidos. Se prepare porque ele virá como um vento. Agora repare, por favor, isso aqui é muito importante para você entender o que eu vou dizer daqui para frente. Jesus fala com os 10, mas não direciona a palavra a Pedro. Ele assopra sobre os 10, e o que dá a entender quando ele fala com Maria, avisa Pedro que eu ressuscitei, é que ao se manifestar, ele falaria com Pedro. Primeiro, mas não. Ele fala com os 10, mas não fala nada com Pedro. Tomé chega depois. Os discípulos dizem para ele, Jesus esteve aqui com a porta fechada. Ele diz, eu não acredito, só se eu ver. Vamos voltar para o texto. João capítulo 20, verso 26. E 8 dias depois, uma semana depois disso, outra vez os discípulos dentro, no mesmo lugar, no cenáculo, com a porta fechada. E agora Tomé está na cena, verso 26. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, me ajuda, irmão, com quem Jesus vai falar agora? Tomé. Aí Jesus vira para Tomé e diz, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu. Aí no verso 29 nós vamos aparecer, porque o 29, João escreve assim, porque me viste, Tomé, crestes? Aí nós aparecemos, bem-aventurados os que não viram e creram. Preste atenção. Primeira aparição de Jesus ressurreto, Maria Madalena. Segundo, para os 10 no cenáculo. Terceira, para os 11 no cenáculo. Primeira vez ele fala com Maria, não fala com Pedro, que também havia ido no sepulcro. Segunda manifestação, a primeira para os discípulos. Ele aparece para os 10, assopra sobre os 10, mas não dirige a palavra a Pedro. Terceira manifestação, sendo a segunda para os discípulos. Ele aparece para os 11, fala com Tomé, mas não fala com Pedro. Chegamos no capítulo 21. Pedro está com mais 6 amigos. Ele, Natanael, Tomé, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos, que o texto não diz quem são, mas a gente deduz que seja André e Filipe, porque dos 12, 7 eram pescadores, os 7 pescadores estão reunidos. Pedro está com mais 6 amigos. Jesus já tinha aparecido, tinha falado com Maria, tinha falado com os 10, tinha falado com Tomé, mas não tinha dirigido a palavra a ele. Uma semana, 8 dias. Pedro junta com seus amigos pescadores, vira para os 6 no verso 3 e diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Esse eu vou pescar aqui para nós não tem muito peso, mas sabe o que Pedro estava dizendo? Nas entrelinhas, quando ele disse eu vou pescar, ele está dizendo, eu desisto de tudo. Porque se você lembrar Lucas 5, verso 10, depois da primeira pesca, Jesus vira para Pedro e diz, de hoje em diante você não pesca mais peixe, de hoje em diante você vai pescar homens. Lucas 5:11 diz que Pedro abandona os barcos e vai seguir Jesus. Agora João 21, verso 3, Pedro vira para os seus amigos e diz, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Sabe o que ele está dizendo? Eu desisto de chamada, desisto de ministério, desisto de apostolado, eu desisto de tudo. E por que Pedro está desistindo? Pensamento meu, ele está triste, mas não é com Jesus, e nem com seus amigos, nem com Judas, ele está triste consigo mesmo. Como Jesus apareceu e não falou com ele, eu imagino Pedro dizendo, eu acho que eu decepcionei muito o meu mestre, porque quando ele mais precisou de mim, eu neguei ele. E ele está tão decepcionado comigo que ele nem falou comigo ainda. Então quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Eu desisto de tudo. Olhando para esse texto aqui, eu fui muito ministrado por Deus na minha casa. Sabe por quê? Porque eu descobri que tem dias que o nosso maior inimigo não vai estar fora, vai estar dentro de nós. Existe um texto muito mal interpretado por nós, não por maldade, mas por ignorância, no sentido literal da palavra, por falta de conhecimento. Jeremias 17:5, Jeremias disse, usado por Deus, maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. E a gente acha que Jeremias está dizendo, maldito o homem que confia no outro homem. Jeremias está dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo. Vou dizer para vocês o que eu penso. Quando Pedro disse para Jesus, eu não vou te negar, ele não estava falando da boca para fora, ele estava falando no que ele acreditava. Ele não achava que ele seria capaz de negar Jesus, mas tem dias que você vai se surpreender consigo mesmo. Quem é que nunca disse alguma coisa e depois disse assim, fui eu mesmo quem disse isso?
Quem é que nunca fez alguma coisa e depois disse assim, fui eu mesmo quem fiz isso? Eu não estou me reconhecendo. Pedro estava assim. A atitude que ele tomou, nem ele achou que seria capaz de tomar aquela atitude. Tem dias que você vai se surpreender, tanto com coisas grandes que você pode fazer, quanto com coisas terríveis que você pode fazer. Tem dia que você vai se surpreender consigo mesmo. Foi por isso que Paulo disse, o que eu não quero fazer é o que eu faço constantemente, porque é uma luta no nosso interior entre o certo e o errado. E tem dias que você vai se surpreender com coisas terríveis que você pode fazer. E Pedro estava assim, decepcionado consigo mesmo. Pedro não está triste porque tem alguém falando mal dele, porque isso aí ele tira de letra. Pedro não está triste porque Judas negou Jesus, porque isso aí ele tira de letra. Pedro está triste porque ele está decepcionado consigo mesmo. E ele vira para os outros 6 amigos e diz, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, eu desisto de tudo. E sabe por que eu fui muito ministrado por Deus aqui? Porque o Espírito Santo me trouxe à memória a vida de Pedro. Durante as manifestações milagrosas de Jesus, Pedro esteve presente. Durante 3 anos e meio, Pedro viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Quando a filha de Jairo ressuscitou, Pedro estava lá. Quando Lázaro ressuscitou, Pedro estava lá. Quando a água virou vinho, Pedro estava lá. Quando Jesus veio andando por cima das águas, Pedro foi o que caminhou por sobre as águas. Quando ninguém soube dizer que era Jesus, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que agora, por causa de uma semana de silêncio, Pedro está dizendo, quer saber? Eu desisto de tudo. Uma semana de silêncio fez com que Pedro esquecesse 3 anos e meio de milagre. Sabe o que eu aprendi com isso? Nós desistimos por muito pouco. Tem gente aqui que Deus já curou de enfermidade incurável. Gente aqui que Deus abriu porta onde nem tinha porta. Gente aqui que Deus mandou provisão em terra que não tinha como ter provisão. Gente aqui que viu Deus fazer coisas extraordinárias e agora porque Deus ainda não respondeu a sua oração, você está pensando em parar? Porque Ele ainda não curou essa enfermidade, você está pensando em parar? Isso é muito pouco para você desistir. Se você botar na balança, você vai ver que o que Deus já fez é muito mais do que isso que você está passando. Quando eu prego isso aqui, eu trago à memória uma frase da canção do Sérgio Lopes. Foi muito cantada na década de 90. Tente lembrar quantas vezes Jesus te abandonou. Agora tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Isso não é motivo para você parar. Eu vim aqui pregar para você essa noite e dizer que você não vai parar agora. Isso é muito pouco para você desistir. Se Deus não fizesse nenhum milagre na sua vida, só o fato dele te dar a vida eterna já é suficiente para você ser fiel até a morte. Então você não pode desistir agora. Esse período de silêncio de Deus na sua vida não é razão para você desistir. Você não pode desistir agora. Primeiro, porque você não tem motivos. Segundo, sabe por que você não pode desistir? Porque a sua decisão vai influenciar terceiros. A sua decisão não diz respeito só a você. Sabe por quê? Porque João 21:3, Pedro vira para os amigos e diz, eu vou pescar. Ele não disse vamos pescar, ele disse eu vou pescar. Só que os outros 6, quando ouviram, disseram, nós vamos contigo. Se o cara que andou por sobre as águas está desistindo, se o cara que teve a revelação que ele era o Cristo está pensando em voltar atrás, voltar à velha prática, voltar a pescar, se esse cara está desistindo, a gente desiste. Sabe por que você não pode desistir? Porque tem gente olhando para você. Seu cônjuge está olhando para você. Seus filhos estão olhando para você. Tem gente que te vê andando com a Bíblia debaixo do braço, vindo para a igreja e diz, como é que ele consegue, como é que ela consegue? Tem colega de trabalho que olha para você e diz, esse cara consegue, eu me inspiro nele, eu também vou conseguir, eu também vou lutar. Mas se você desistir, eles desistem. Se você recuar, eles recuam. Se você parar, eles param. Pastores, obreiros, amigos, sabe por que nós não podemos parar? Porque tem uma igreja olhando para nós, se nós pararmos, eles param. Mas para vergonha do inferno, nem você e nem quem está contigo vai parar agora. Se depender de você, quem está do seu lado não vai parar agora. Você não pode desistir agora. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Libere essa palavra para ele e diga assim, ó, tem gente olhando para você, não desiste não.
Se você desistir, eles desistem. Pedro não disse vamos pescar, ele disse eu vou pescar. Os caras olharam e disseram, se esse cara que andou com Jesus por cima das águas está desistindo, quem somos nós? Vamos desistir também. Agora olha como a coisa é séria, escute por favor. Verso 21, capítulo 21, desculpa, verso 3. Vou pescar, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Subiram logo para o barco. Eu fiquei muito preocupado com isso aqui. Por quê? Porque Lucas 5,11 diz que Pedro abandonou os barcos e foi seguir Jesus. Mas quando ele quis desistir, João escreveu, subiram logo para o barco. Se ele tinha abandonado os barcos em Lucas 5, há 3 anos e meio atrás, de onde apareceu esse barco para ele entrar nele agora? Será que Pedro guardou um barquinho e falou, vai que... Não acredito nisso. Pedro é proativo. Se ele abandonou o barco, ele abandonou tudo mesmo. Então, pastor, se esse barco não é de Pedro, de quem era? Não sei, Deus não me deu nenhuma revelação no texto. Mas quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma frase que não é minha, é do reverendo Billy Graham. Certa feita, Billy Graham escreveu, todas as vezes que o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo já tem o barco pronto. Vou repetir porque tem um gostinho de bezetacil. Todas as vezes que o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo já tem o barco pronto. Se você disser que quer desistir, o diabo coloca o barco da desistência no seu porto. Se você disser que quer abandonar sua família, o diabo bota o barco do adultério no teu porto. Se você disser que quer ser corrupto, o diabo vai botar o barco da corrupção no seu porto. Mas eu vim aqui pregar para alguém que eu não sei quem é. Mas Deus está dizendo que se depender de nós, o barco do diabo vai ficar vazio. 2 aleluia e 3 amém. Vou repetir, se depender de nós, o barco do diabo vai ficar vazio. Você não vai entrar nesse barco de desistência. Você não vai entrar nesse barco de pecado. O barco do diabo vai ficar vazio. Não entra nesse barco. Agora olha como a coisa é. O diabo coloca o barco, mas ele não te diz o que vai acontecer depois. Porque o texto, no verso 3, diz que subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. O que eles apanharam aquela noite? Porque longe da vontade de Deus, os resultados nunca serão os melhores. Se você está achando que desistir vai resolver alguma coisa, eu preciso te dizer, seu barco vai ficar vazio. Quando eu falo em desistir aqui, não estou falando em nem voltar para o mundo, não. Gente que tem chamada, gente que tem ministério, mas está decepcionado consigo mesmo, e está dizendo, quer saber, vou ficar só aqui na minha, no último banco, não quero fazer nada. Deus está dizendo, longe de mim o resultado nunca vai ser melhor. Pergunte para alguém que desistiu se valeu a pena. Eles trabalharam a noite inteira e nada apanharam, porque longe de Deus os resultados nunca serão os melhores. Longe de Deus o resultado nunca será aquele que você espera. Sempre serão os piores. Entraram no barco, trabalharam a noite inteira e nada apanharam. Mas aí tem o verso 4 para a história começar a mudar e a gente caminhar para o final. Porque o verso 4 diz, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Repare que, pelo menos na maioria das versões, a primeira letra do verso 4 está em negrito, está em negrito. A maioria das versões são assim. Por que tem isso na Bíblia? Pode ver que não tem mudança no texto, mas de um verso para o outro a primeira letra fica em negrito, porque isso aqui representa espaço de tempo. Então, entre o verso 3 e o verso 4, houve uma noite inteira. E no verso 4 diz, e sendo já manhã, depois desse tempo de fracasso, Jesus se apresentou na praia. E eu gosto disso aqui, não diz que Jesus apareceu, diz que Jesus se apresentou. Por quê? Porque alguém pode estar no ambiente e não ser apresentado. Deixar para se apresentar na hora certa. O culto começou, eu estava aqui, mas só foi apresentado pouco antes de pregar. Porque alguém pode estar no ambiente e não aparecer. Só se apresentar na hora, eu vou dizer o que eu acredito. A madrugada inteira eles tentando pescar, fugindo da vontade de Deus, e Jesus na margem, tadinho deles. Não vão arrumar nada. Mas quando amanheceu, ele falou, agora é a hora de eu me apresentar.
Por que ele aparece pela manhã? Por que ele se apresenta pela manhã? Porque o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu estou liberando uma palavra profética aqui. Vem um amanhecer de virada na tua vida. Vem um amanhecer que Deus vai se apresentar e vai dizer: eu vim colocar a sua história de vida no curso novamente. Está chegando a hora dele se apresentar. Quem crê nessa palavra, levante a mão, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Jesus vai se apresentar na hora certa. Larabanda racia, terime de candarácia. Ele vai se apresentar na hora certa. E o texto diz que os discípulos não conheceram ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem vezes que ele está tão perto e a gente que não reconhece. Você está achando que no momento da sua dor, da sua dificuldade, ele estava longe? Ele sempre esteve perto. É por isso que quando ele desceu para falar com Moisés na sarça, em Êxodo 3, Deus disse: eu ouvi o gemido do meu povo. Grito a gente ouve de longe, gemido só ouve quem está perto. Para de graça, Deus estava dizendo: eu estou com o povo junto, lá no cativeiro, ouvindo o gemido deles. Quantos discípulos estavam pescando, Jesus estava lá, mas quando amanheceu ele falou: agora é hora de eu me apresentar. Verso 5, e disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Guarda essa. Olha como é que Jesus vira para eles. Jesus não diz assim: pescadores, rapazes, amigos. O que ele diz? O que ele diz? Ele está dizendo o seguinte: vocês podem ter desistido, mas ainda são meus? Não deixa o diabo colocar na tua mente que você não é mais filho de Deus por causa desse erro que você cometeu. A falha não apagou o DNA de Deus na sua alma. Você ainda é filho. Ele está se apresentando para você essa noite, está dizendo: eu vim aqui na condição de pai. Filho! Filho, tendes alguma coisa de comer? Eu gosto disso, pastor Jairo, meu professor, Rabi da Galileia. A pergunta chega a ser cômica. Tendes alguma coisa de comer? Ele está perguntando o seguinte: resolveu alguma coisa? O que é que melhorou depois de ter abandonado tudo? O que é que resolveu ter desistido? Eu não conheço um fracassado, um que desistiu que tenha triunfado. Só fracassado. Resolveu alguma coisa? Mudou alguma coisa? Eles disseram: não. Aí vem o verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam subir com a rede para o barco de tanto peixe que tinha. O que separava eles de uma grande pesca era a orientação de Deus. A largura do barco separava eles de uma rede cheia de uma rede vazia. Quem crê que essa noite é profética? Estende a mão como quem vai receber alguma coisa. Deus está dizendo: eu vou mostrar o lado direito do seu barco. O que você está procurando a noite inteira, eu sei exatamente aonde está. Receba a direção de Deus aqui essa noite. Deus vai te mostrar onde você tem que ir, com quem você tem que falar, o que você deve dizer, como você deve se portar. Deus vai te dar a direção certa, o lado direito do barco Ele vai te mostrar. E se prepare para resultados começarem a mudar na sua vida. Deus está te direcionando aqui. Nesses dias de evento de avivamento, Deus está te dando direção aqui. Receba a direção de Deus essa noite. Agora, no que o texto diz, que não coube a rede no barco de tanto peixe, é o que dá a entender. Por que a rede cheia de peixe não coube no barco? Você quer ouvir? Diga amém. É porque o nosso barco nunca é grande o suficiente para conter a provisão de Deus. Malaquias 3:10. Ser fiel a mim no dízimos e nas ofertas. Foi muito bem ministrado isso aqui sobre o Jonas. Só vou botar a cereja no bolo. Seja fiel a mim nos dízimos e nas ofertas. E façam prova de mim. E vocês vão ver se eu não abro as janelas do céu e mando uma bênção de tal abastança. Sabe onde aparece tal novamente? João 3,16. Deus amou o mundo de...
2 vezes aparece tal, Malaquias 3:10, João 3:16. 2 coisas que não dá para a gente medir, o amor de Deus e a provisão de Deus na nossa vida. Não tem definição, não dá para definir. Não tem como. É de tal maneira. Seu barco nunca vai comportar toda a provisão que Deus tem para a sua vida. Agora preste atenção, verso de número 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Preste atenção. João disse, Pedro, isso aí é Jesus. Pedro falou, é Jesus? Mergulhou, vestiu a túnica e mergulhou e foi ao encontro de Jesus. Repare o temperamento dos dois. Lá em João 20, João chegou primeiro no sepulcro, mas não entrou. Pedro chegou depois, mas entrou. João 21, João reconhece primeiro que é Jesus, mas não mergulha. Pedro reconhece depois, mas mergulha. Então João é aquele cara que sabe, mas não faz. Pedro é aquele que aprende depois, mas faz. Guarde o que eu vou lhe dizer. Conhecimento sem atitude não muda a história. Não adianta você conhecer e não tomar nenhuma atitude. Pedro disse, é o Senhor que está falando? Deixa eu mergulhar em direção a Ele. Não adianta nada você passar uma semana aqui ouvindo palavras proféticas e não mergulhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Descobriu que é Deus que está falando? Mergulha e vai em direção ao teu milagre. Agora preste atenção, Pedro se vestiu para nadar. A lógica é o contrário, você tem que se despir. Quanto menos roupa, mais rápido você nada. Pedro se vestiu para mergulhar, porque o importante não é a velocidade, da velocidade que você está indo, mas para onde você está indo. Tem gente chegando rápido, mas no lugar errado. É melhor ir mais devagar, mas chegar na presença dele. Por que Pedro se veste? Porque a presença dele revela áreas da nossa vida que precisam ser cobertas. Não dá para chegar diante dele de qualquer jeito. Pedro disse, tem áreas que eu preciso cobrir. Por isso que Isaías, quando viu a glória, falou, ai de mim que vou perecendo. Porque quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente percebe os nossos defeitos. Pedro se vestiu, mergulhou. O verso 8 diz que os amigos foram levando o barco com a rede, estavam 90 metros aproximadamente da margem. Verso 9, 10, 11 e 12 diz assim, chegaram em terra, viram ali brasas, um peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Verso 11, Simão contou os peixes, 153. Verso 12, disse Jesus, vinde e jantai. E ninguém perguntava, quem é este? Porque sabiam que era o Senhor. Preste atenção, no verso 9, quando Pedro chega na margem, tem brasas, peixe em cima da brasa e pão. Eu parei para pensar nisso aqui, me lembrei de outros textos da Bíblia que também tem brasa, e todos eles envolvem restauração de alguém. 1 Reis 19, Elias debaixo de um zimbro tinha desistido, Deus, tira minha vida, me mata. O anjo vai visitá-lo e leva pão cozido na brasa e água fresca. Elias come, bebe, dorme de novo, a brasa continua lá, o pão continua lá, ele come de novo, bebe de novo e caminha 40 dias. Quando Deus quis restaurar a vida espiritual de Elias, tinha brasa. Isaías, no capítulo 6, disse, ai de mim que sou um pecador, eu vou morrer, meus lábios são impuros, eu estou em pecado. O serafim ouviu aquilo, voou no altar com Atenais, pegou no altar com Atenais, porque o serafim, mesmo sendo ser de fogo, não tem autoridade para tocar no altar, ele tem que pegar a brasa com Atenais. Da Atenais ele segura na mão, porque no altar ele não toca, mas na brasa ele pode tocar. Aí ele voa com a brasa na mão e diz, Isaías, abre a boca. Coloca a brasa na boca de Isaías e diz, purificados estão os teus pecados. Quando Deus quis restaurar Elias, tinha brasa. Quando Deus quis restaurar Isaías, tinha brasa. Quando Deus foi restaurar Pedro, o que é que tinha? Repare que quando Pedro negou Jesus, tinha uma fogueira, mas quando ele foi restaurado, tinha diferença de fogueira e brasa. Por que Deus trabalha com brasa e não com fogueira? Quer ouvir? Diga amém. Amém. Compra aquela picanha maturada de R$70 o quilo. Acende a churrasqueira. Quando o fogo tiver uns 40 centímetros, você coloca ela. Vai sapecar por fora e ficar cru por dentro. Agora, quando tiver só brasa, vai assar por fora e vai assar, porque restauração de Deus não muda só por fora. As brasas da restauração te mudam por dentro e te mudam por fora. Posso profetizar?
Deus está dizendo, você vai sair daqui com um pensamento diferente, sentimento diferente. Eu estou te restaurando de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Preste atenção nisso aqui, já estou encerrando. 5 minutos. Eu falo 5, mas uso 10. Já tinha peixe em cima da brasa. Estou encerrando mesmo. Tinha peixe em cima da brasa. Já vou orar. Só preciso dizer 3 coisas aqui e vou orar. Tinha peixe em cima da brasa. Eles passaram a noite inteira em busca de peixe. Qual era a lógica? Quando eles chegassem na margem, era para Jesus dizer, come do peixe que eu tenho aqui na brasa. Já está até cozido, pode comer. Mas ao invés dele dizer, comam do peixe que eu tenho na brasa, no verso 10 ele diz, tragam dos peixes que vocês pegaram agora. Não tem lógica. Já tem peixe na brasa, era só Jesus dizer, come do meu peixe. Mas ele diz, antes de comer do meu peixe, traga do peixe de vocês. Para comer do meu peixe na brasa, tem que trazer do seu peixe da rede. O problema é que a gente quer o peixe dele que está na brasa, mas não quer abrir mão do nosso peixe que está na rede. Agora só tem um detalhe, Deus nunca vai te pedir o que ele não te deu. Por que eles têm peixe na rede? Quem foi que deu o peixe? E agora o que Jesus está pedindo? O mesmo peixe. Então o que Deus está te pedindo não é seu. Ele já te deu. Então ele não quer o seu peixe, ele quer a sua atitude de fidelidade. Antes de comer do meu peixe, traga do peixe de vocês. Simão correu, contou os 153 grandes peixes, eu não vou nem entrar no mérito dos 153. Verso 12, disse Jesus, vinde e jantai. Nenhum deles perguntava que era Jesus. Verso 14, era a terceira vez que ele aparecia para os discípulos. Verso 15, depois de terem jantado. Eu pesquisei esse texto em várias versões. E a maioria delas aparece a mesma palavra, jantar e jantado. Vinde e jantai, depois de terem jantado. Só que o verso 4, irmão, diz que era manhã. Era 6 da manhã e Jesus disse, vinde e... A gente não janta às 6 da manhã. Era para ele dizer, vem fazer um de jejum, vem tomar um café, mas ele disse o quê? Vinde e... Por que ele está chamando para jantar às 6 da manhã? Porque quando eles entraram no mar na noite anterior, eles não tinham jantado. E Deus sempre sabe o que ficou faltando na noite passada. Ele está dizendo, você entrou aqui, eu sei exatamente o que você precisa, e a mesa está preparada, vinde e jantai. Eu sei exatamente daquilo que você precisa, vinde e jantai.